A nossa entrevista de hoje vai ser sobre ansiedade em tempos de isolamento. Eu, você, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então a gente vai dar boa tarde para ela mais uma vez. Boa tarde, Selma. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nova Vida. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vai fazer quase um ano. Quase um ano, foi em maio, né? Em maio do ano passado, você esteve aqui com a gente. Eu vim na rádio para poder conversar um pouquinho com vocês. É uma honra estar aqui de volta para poder falar também sobre um tema que é a ansiedade, né? Que é um tema que, em tempos de coronavírus ou não, é um tema que sempre está em alta. É tema de ansiedade. Agora, né? Que piorou mais ainda. Então, eu comentei até com a doutora há pouco, minha gente, eu vi alguns depoimentos no Facebook de pessoas declarando, olha, eu nunca sofri nenhum tipo de depressão, nenhum tipo de solidão, e agora eu estou sentindo. Então, ela mesma declarou, foi minha amiga Alcione, ela até declarou assim, eu imagino que já vem sofrendo com esse problema. Então, doutora, fica à vontade aí para ajudar essas pessoas, para nos ajudar também, dando dicas, como passar o tempo, né? Como passar o tempo, principalmente, hoje então as mães, os pais aí estão com a criançada toda dentro de casa, isso também acarreta, assim, muita sobrecarga emocional, né? Ninguém estava preparado para isso, mas agora há de se precaver, pelo menos com algumas dicas, um certo consolo, digamos assim, né? Um certo consolo. Pode ficar à vontade aí para estar passando essas dicas e orientações aí, principalmente aos pais que estão em casa, e aos idosos também. Hoje eu também vou lhe pedir muito, né? A gente vai frisar muito aqui, de aconselhar as nossas crianças da terceira idade, né? É uma enxurrada de vídeos, das teimosias, né? Por isso que fala que a pessoa é criança 2 vezes na vida, né? E realmente estou tendo essa comprovação. Eu tenho lá em casa lá uma de 74 anos lá, que ó, só amarrando também para sossegar o facho dentro de casa, lá em Belo Horizonte. Então, é compreensível essa vontade de ir para a rua, é compreensível essa sensação assim de até mesmo de solidão. Nos ajude, então, dando algumas dicas. Fique à vontade. Então, Selma, a gente sabe que hoje 1/3 da população mundial está enfrentando o isolamento como medida protetiva para se precaver contra o novo coronavírus, né? Então, isso quer dizer que cerca de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram que mudar mais ou menos drasticamente a sua rotina, né? E isso é sim um fator desencadeador de ansiedade em todas as pessoas hoje em dia, né? Mudar a rotina, se adequar a preocupações não só da rotina, mas economicamente falando também, preocupações financeiras. Então, essa pandemia veio a atingir a população em geral de uma maneira bem abrangente. Então, nada mais esperado, na verdade, do que o aumento da ansiedade. Ela já é uma sensação comum que nós temos e ainda com um fator como esse, ela tende a aumentar, né? Tem várias questões que nos preocupam nesse sentido, mas eu trouxe algumas recomendações, tanto para pessoas da terceira idade, quanto para nós também, né? Para a gente poder se adequar a isso, porque, assim, é uma questão de adaptação. A gente precisa, na verdade, se adaptar a uma nova rotina, né? Se adaptar a essa nova situação. O ser humano ele tem a incrível capacidade de adaptação, o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de se adaptar a situações adversas, então a gente consegue fazer isso sim. Uma das questões das pessoas que mais têm falado e se preocupado é que as pessoas se queixam mais do excesso de informação. Eu gostaria muito de iniciar falando sobre isso, porque é o que eu mais tenho visto. Tanto das pessoas que eu atendo, né? Eu estou atendendo agora pelas vias da videochamada online, eu tenho percebido um aumento das queixas das pessoas, tanto nos atendimentos quanto na minha vida pessoal também, o excesso de informação. Realmente. É um fator importantíssimo desencadeador de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a passar mais tempo em casa e também pela preocupação tendem a passar mais tempo vendo noticiários, tentando fazer o possível e o impossível para poder se precaver, né? E essa rotina de estar o tempo todo preocupado com noticiários, absorvendo muita informação o tempo todo, não é legal. Eu tenho recomendado para alguns pacientes meus e para algumas pessoas também que limitem o tempo tanto de noticiários, de televisão. Praticamente a televisão a gente não pode nem deixar ligado o dia todo, porque o noticiário só fala disso. O WhatsApp é o tempo todo, então limitar também conteúdos que você encaminha, recebe no seu WhatsApp, né?
faça o que for possível pelo bem da sua saúde mental. Não adianta nada querer cuidar de tudo e esquecer da sua própria saúde mental. Pois é, Fernanda, você falou um ponto crucial aí. Eu mesma era uma dessas pessoas que já acordava, pegava o celular, já ia olhar quantas pessoas morreram. E aí depois eu ia para o Facebook, depois eu ia para o WhatsApp e abria todos os vídeos e todos os áudios que mandavam para mim. Eu estava passando meu dia mais deprimida do que o normal. Porque assim, por exemplo, eu já comecei meu isolamento bem antes que todo mundo, porque eu peguei uma gripe forte. Não só eu, como outros doutores aqui da rádio, e eu fui afastada das minhas duas atividades. Então, assim, bem antes de ter essa obrigatoriedade desse afastamento social, eu já estava. Então, eu peguei esse mau costume de, primeira coisa, nem dava bom dia para ninguém, já tinha logo ali acessado o celular. O ministro da Saúde, numa das últimas entrevistas, ele falou: cuidado com o excesso de informações. É igual aquele personagem Cid lá da Era do Gelo, né? Você assiste um canal, você imagina, a gente vai viver. Aí você vê o outro canal, a gente vai morrer. Então, assim, a mídia, ela está usando muito esses dados e mexe muito com o emocional. Foi um fato que você falou, eu mesma estou aqui declarando que eu estava com esse mau hábito. O que eu fiz? Não acho tudo que mandam mais para mim. Se for uma mensagem de bênção, uma oração, eu tenho olhado. Não sou também mais de repassar mais nada. Estou limitando, estou me policiando em relação a isso. Até porque, por exemplo, lá em casa eu estou com 3 filhos, que 2 estão tendo aulas online, e tem aquele excesso de atividades também. Eu preciso também ter a minha serenidade, a minha cabeça para ajudá-los também nesse momento, né, para eles. Tem marido dentro de casa também, aí já viu, né? A família está tendo, querendo ou não, que conviver 24 horas. Então, assim, a gente tem que se policiar, porque a gente acaba entrando nesse território aí que é perigoso, vai acarretar trazendo até uma depressão e vai prejudicar todos os outros membros da família. Então, eu estou desligando também a TV, estou, como eu disse, me policiando, estou assistindo mais filmes, passei a ler livro, coisa que tem um bom tempo. Ano passado eu tinha lido um livro, agora eu já estou no segundo já. Até indico, gente, pega livro e vai ler, porque bora colocar aí o conhecimento em dia. E dona de casa tem muitos afazeres. Aí já entra a questão assim, as crianças, os idosos, essa outra parte aí, fica assim, mas eu fico lá dentro de casa só na janela ou na varanda. Eu acho que também tem um momento que eu vou para a varanda, eu até brinco nas redes sociais, eu vou e falo, tô vendo aqui a galera passando aqui na rua. Mas eu entendo que realmente é muito difícil, né? Você ficar ali, Ontem uma amiga até disse assim, Selma, a gente tá parecendo pinto de granja, né? Acende a luz e a gente come, apaga a luz e a gente dorme. Tá meio que bem isso mesmo. Mas, enfim, uma boa dica é ler um livro, vai ver um filme, mas não filme de pandemia, de vírus, não, viu, gente? É filme bom mesmo, é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas, principalmente, eu creio que esse momento, ele também está dando uma lição das pessoas voltarem a ser família, né? Em alguns lares está funcionando, né, doutora? Mas em outros, infelizmente, o aumento do feminicídio, né, as agressões também têm aumentado. Aumento de questões de abuso sexual infantil. Também isso, esses dados também estão sendo alarmantes. As crianças passam mais tempo em casa também, e isso é um fator também que a gente deve considerar que causa o aumento também. Pois é. Mas continue suas dicas aí, mas ao final a gente vai estar orientando o pessoal para o Disque Denúncia sobre abusos, sobre também a violência doméstica. A gente não pode escolher não sentir ansiedade, mas a gente pode escolher não alimentar ela, né? Então, por isso que é importante a gente restringir o tempo de acesso à informação. Não é que você tem que se colocar numa bolha, fechar tudo, desligar tudo e não ter informação de nada, porque isso também desencadeia ansiedade, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, é importante saber, sim, o que acontece, mas que isso tenha um limite. Ao invés de você passar o teu dia inteiro vendo informação e parar no final do dia para parar e respirar e desligar das coisas, tem que ser o contrário. Você precisa passar o seu dia fazendo as coisas que você precisa e parar um tempo do seu dia, especificar de fato mesmo, colocar, eu tenho 10 minutos hoje para poder ver o que está acontecendo. Porque senão ninguém aguenta. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, mas a gente precisa entender que quando tudo isso passar, a gente precisa estar inteiro e cuidando do agora que a gente se preocupa com isso, né? Você falou sobre os idosos. Uma questão interessante que eu queria deixar para todo mundo que está ouvindo é para a gente cuidar dos nossos idosos, não só para que eles não saiam de casa,
mas porque também os idosos, eles têm acesso ao WhatsApp, e uma coisa que é perigoso é porque o idoso, ele tem mais facilidade em acreditar em fake news. Sim. Qualquer coisa, praticamente qualquer coisa que o idoso recebe no celular, ele acredita, ele toma como verdade, não sabe verificar, por uma inocência mesmo, né? Então, cuidem dos idosos, especialmente nesse sentido, no sentido de informações que eles recebem e que eles repassam, porque quando eles recebem uma informação que não é verdade, isso pode ser ruim para eles também, né? Uhum. Então, cuidar dos nossos idosos e assim, não assistir televisão demais, não encaminhar também informações sem checar a fonte, porque você pode estar mandando uma coisa que não existe, né? Você falou também da questão da televisão. A informação que vende é a informação de morte, né? É de morte. É o que vende na televisão. Você não escuta falar, uma pessoa está bem, ou tantas pessoas se recuperaram. Você tem que pesquisar se você quiser saber quem está se recuperando, o que está sendo feito de bom, né? Então, a coisa está meio invertida e isso tem prejudicado muito. Uma coisa que a doutora acabou de falar, e eu queria até fazer essa pergunta, se alguém aí da Secretaria de Saúde quiser responder, eu queria entender o seguinte, por exemplo, Brumado tem 5 casos confirmados, né, de coronavírus. Mas até segundo a informação que eu recebi, 3 desses casos já estão curados. E aí eu pergunto, não seria a hora já de ficar diminuindo esse quadro? Vai tirando, né? Porque para quem não tem muita, como é que eu vou falar? Aquela informação, fica achando assim, nossa, tem 5 doentes ainda, quando na verdade 3 já se curaram. Ou então incluir, né? Já se curaram 3, já se curaram 3. Eu queria até pedir isso aqui, se possível, alguém da Secretaria de Saúde que esteja aí ouvindo a gente, inclusive tem convites, vai vir representantes na semana que vem de lá aqui, sobre isso. Se já foi curado, vai riscando. Os casos descartados, vai riscando. Porque as pessoas já colocam, como nós mesmos falamos, já vai começar a jogar nos stories, vai jogando nossa, Brumado tem 5 casos. E isso vai pesando no psicológico das pessoas. Sem dúvida. Então, eu queria passar para vocês aqui, até segundo a informação que nós temos, 2 ainda estão em tratamento, 3 já foram curados. E assim, nenhum é caso grave, nenhum foi caso de internamento, estão todos isolados em suas residências, né? E tem gente que pensa assim, nossa, esse povo está todo lá no hospital. Uma coisa que eu queria aqui também fazer uma observação, funcionários lá, né, eles falaram assim, que tem gente entrando no hospital tampando o nariz, né? Já assim, com aquele medo de ir lá no hospital. Agora, por um outro lado bom, gente, o número de pessoas com problemas de diarreia, desinterias, caíram tanto. Tem muito a ver com a sepsia. Então, isso aí também já vai cair o número de atendimentos no pronto-socorro aqui de Brumado tá super em baixa, Eu recebi uma declaração essa semana lá da enfermeira, que está bem baixo o número de internações, principalmente nessa questão. Então, vai mexer muito de agora em diante com essa questão da asepsia, né? Muitos casos eram atendidos ali no hospital por falta de asepsia, né? Pegava bactéria, pegava o vírus de outras doenças. Uma coisa boa que a gente vai ter daqui para frente é que as pessoas, até o hábito de lavar as mãos vai se manter por um bom tempo, né? As pessoas vão se atentar a isso, não só por conta de coronavírus, mas por outras questões como essa de infecção, né? Pois é, então fica aqui meu pedido, né? Já tem pessoas curadas, não são pessoas que estão mais em estágios, não chegaram nem a estar em estágios graves, graças a Deus por isso. Então não seria a hora já de ir tirando, né? De ir arrumando essa tabela aí. Então coloca lá, olha, deu 5 positivos, mas na verdade 3 já foram curados. Vamos dar notícia boa. A gente está precisando de notícia boa, né? Ao invés de espalhar fake news, espalhar good news, né? As boas notícias, as questões que importam, que fazem bem também. Exatamente, e como você falou, e como muitos idosos têm acesso ao WhatsApp, elas acreditam naquilo que recebem. A minha mãe, nessa semana, me perguntou, é um vídeo que eu vi aí, aquilo lá é verdade mesmo? Falei, não, mãe. Quando eu só fico em dúvida, assim, pergunta meus irmãos, a gente fica acreditando tudo que manda pra senhora, não. É receita de cura do coronavírus, receita de caseira. Receita, foi. Me deram aqui a receitinha aqui, não sei o quê. Gente, fala em receita, também me perguntaram, o remédio é o álcool em gel? Não, o remédio não é o álcool em gel, explica aí. Gente, a melhor vacina que a gente tem hoje é ficar em casa, de fato, né? É a melhor prevenção. Porque, assim, a gente tá falando de uma doença que ela é nova.
Isso ainda está sendo estudado, a gente ainda Não está tem entendendo. vacina ainda. Os estudiosos, os cientistas estão compreendendo como é que esse vírus se comporta no nosso corpo. Então, a gente tem pouca informação sobre isso ainda. A gente ainda está entendendo como que quantas pessoas ficam, como é que as pessoas se curam, por quanto tempo essa imunidade existe, se é uma imunidade para o resto da vida ou se ela é temporária, se é possível que a pessoa que já se curou voltar a contrair isso daqui a um tempo. A gente não sabe, a gente não tem essa informação ainda. Então, é um vírus que é novo. Então, a melhor forma de prevenção é você lavar as mãos. E, assim, uma coisa importante é a questão de você usar álcool gel em casa. Não tem necessidade de usar álcool gel em casa, gente, porque o sabão, ele já destrói o vírus que está na sua mão. Não tem necessidade. O álcool gel ele é utilizado para casos excepcionais em que você não tem acesso a água e sabão. Então, se você está em casa, você pode lavar sua mão com detergente, com sabão, com qualquer coisa que consiga higienizar. E, assim, por quê? Porque a gente está vendo um estoque de álcool gel e nas farmácias já zerados, o preço Já das zerado. coisas. O preço aumentou Então, bastante também. é desnecessário. Mas então, gente, fica aqui, ó, mais essa dica para você. Você lavando bem as suas mãos com água e sabão, viu? Não há necessidade do álcool em gel. O álcool em gel é importante você ter acesso a ele em lugar, né, fora de casa. E é claro, ó, todo aquele cuidado. Saia de casa estritamente, se for... Deixa eu baixar minha máscara aqui só um pouquinho, a gente está afastado. A gente está afastado. A gente vai ficar meio agoniado de ficar falando. Mas assim, se você precisar realmente sair de casa, então tenha todo aquele cuidado. Não debruce em balcões, evite realmente contato. Eu mesmo sou uma pessoa muito que gosto de abraço, eu tô sofrendo, né? Eu tô sofrendo de encontrar as pessoas que eu gosto, não poder abraçar, não poder pegar na mão, e realmente é triste isso, né? Dentro de casa, mesmo os primeiros dias, quando eu estava muito gripada, nem a benção eu estava recebendo, assim, só o verbal mesmo dos meninos, e eu comecei a sentir falta daquilo. E imagina os idosos, tadinhos, velhinhos, nosso vozinho, nossa vozinha, nossos tios mais velhos, que a gente não pode dar a benção pegando na mão, dando um cheiro que eles gostam, e muitos não estão entendendo essa parte também. E aí fica muito chato a gente não poder se abraçar. Então, ó, você que está me ouvindo, eu estou morrendo de saudade de te abraçar, mas é pelo bem que a gente faz isso. A gente encontra uma nova oportunidade de demonstrar o carinho, o amor de outras formas, né, que não um abraço. Não, é claro que não substitui, mas a gente encontra outras maneiras também de demonstrar amor, de demonstrar carinho. É uma coisa interessante que eu queria falar também, é você fazer o bom uso das redes sociais, né? Não usar as redes sociais para poder se contaminar de informações, se entupir de informações, aumentar a tua ansiedade. Use as redes sociais de forma benéfica, que venha te trazer um benefício tanto agora quanto a longo prazo, fazer cursos online, utilizar agora é um momento de utilizar das videochamadas para fazer reuniões virtuais, né? Existem inúmeros benefícios que a gente pode fazer disso para poder se proteger e conseguir conviver. Você falou aí da questão de convivência dentro de casa, dificuldade de encontrar pessoas que a gente ama. Faça bom uso das redes sociais, faça videochamadas, use e abuse disso, sabe? Eu acho que a gente precisa agora se adaptar, foi aquilo que eu falei no início. Tudo que a gente puder lançar a mão aí para poder se adaptar a esse momento é válido. Tá. Doutora, nós falamos aí a respeito desse isolamento social, por exemplo, as pessoas que moram só, né? E já tem aquele probleminha da depressão. E aí, o que fazer, principalmente para essas pessoas que são sozinhas? Eu acho que o mais importante, né? Acredito que o mais importante nessa população, porque a gente sabe que a depressão é uma doença que afeta extremamente a rotina. Então, se a pessoa não pode sair de casa, não pode fazer nada, né? Ficam muito mais limitadas as opções, a pessoa fica muito mais vulnerável à depressão. Uma coisa importante que eu tenho falado tanto nas minhas redes sociais quanto para pessoas que eu conheço, né? É a importância de se expor ao sol. A gente sabe que nessa quarentena a gente está ficando muito tempo dentro de casa. Boa dica. A gente não está se expondo ao sol e o sol ele é uma fonte riquíssima de vitamina D. Então, se você que está em casa, você pode ter uma janela do seu quarto que ela bate sol, né? A varanda da sua casa, o quintal. E se expõe ao sol durante pelo menos 10 a 15 minutos durante o dia, porque a gente sabe também que a vitamina D é um antidepressivo natural. Então, se você pode fazer isso, lance mão também dessa alternativa, porque ela é extremamente válida. Outra questão também são os exercícios físicos, né? É possível que você faça exercícios físicos dentro de casa.
fazer um treino. Tem milhões de profissionais de educação física aí na internet disponibilizando treinos gratuitos, lives no Instagram, meu Deus, tá de monte. Gente, aí. bora dançar! Eu tô pegando pelo menos sim. uma manhã, assim, 2 músicas, arredo tudo, assim, sabe, de perto, e danço. Se joga aí, vai dançar, é uma forma de você se exercitar também dançando. Recurso não falta, né? Quem não gosta de fazer exercício físico, liga o YouTube aí, coloca uma música, dance, se movimente. A gente sabe que quando a gente se movimenta, né, a gente tem a liberação de vários hormônios que são protetores aí da química do cérebro, principalmente para pessoas que estão em depressão, que tem essa química do cérebro mais abalada, digamos assim, né? Uhum. Mas então, tudo que você puder para se movimentar, para poder diminuir esse impacto que ele tá atingindo todo mundo, vale a pena. Então, faça o que for possível dentro dos seus limites, mas assim, não se cobrem também para fazer o impossível, sabe? A gente tem que exercer também uma questão importante que é a aceitação. É impossível a gente passar por esse momento de pandemia sem sentir um pouco de ansiedade, sem sentir preocupação. Ela existe, a gente precisa entender que ela existe, ela vai se manter. Ela é preocupante quando ela começa a tirar o nosso sono, prejudicar a alimentação, prejudicar também nossos sintomas físicos que aumentam a ponto de desequilibrar mesmo. Então, cuidar do sono. O sono é uma excelente forma também de você aumentar a sua imunidade, né? Claro que também não é interessante passar o dia inteiro dormindo, porque isso também é tudo demais, né? É aquela coisa, nem menos, nem muito pouco, nem demais. Então, o sono ele é um grande fator que pode ajudar na imunidade, a alimentação. Faça uma higiene do sono antes de dormir, né? Se desligue das telas, desligue das notícias antes do momento de dormir, pare e faça uma respiração. Eu ensino bastante nas minhas redes sociais, quem quiser acessar lá no Instagram, tem bastante exercício para poder fazer respiração diafragmática, que é um relaxamento antes de dormir ou qualquer momento do dia, né? Então, vale muito a pena, porque é necessário parar. A gente precisa fazer uma pausa, literalmente. É parar, desligar as coisas, desligar o celular, e respirar um pouco, porque senão a gente não aguenta. Tá certo, doutora. Mais alguma dica aí? Usa, por gentileza. Esqueci de botar no modo avião. É isso. É a questão da hiperestimulação, né? Falei também sobre a questão de tomar sol. Você falou da questão das máscaras. Sim. O Luiz Henrique Mandetta, ele recomendou o uso de máscaras de pano, né? Porque eles acreditam que essa é uma barreira mecânica. Não é a mais eficiente, como as máscaras cirúrgicas, mas tudo que a gente puder usar agora para poder ajudar está sendo válido, né? Acredita-se que ela pode reter aquelas gotículas, né? Que quando a gente conversa, que a principal via de transmissão é pelas vias aéreas. Tá certo. Excelentes informações. Eu não consegui aqui acessar aqui o nosso WhatsApp. Parece que deu uma travada aqui. Aí não está tendo como eu acessar algumas perguntas aqui do nosso WhatsApp. Mas, enfim, eu creio que foi bem esclarecido aí, dado ótimas dicas, né, a respeito aí de como que as pessoas devem, pelo menos, tentar amenizar um pouco todo esse sofrimento que nós sabemos que está muito sofrido, principalmente para quem quer voltar ao trabalho e não pode, aos grupos de risco, principalmente essas pessoas que têm problemas de saúde, até para ir na esquina, estão com medo. Mas é um medo que eu vejo que é bom que tem esse medo, até porque a gente não pode se acomodar. Até porque tem países aí que, devido a a terem se acomodado, infelizmente estão pagando caro por isso. Então, gente, o isolamento social hoje, até ter uma vacina, alguns testes já estão sendo feitos, né? Mas nada comprovado. Medicações, ontem eu vi mais uma aí que está sendo testada, já vai passar a ser testada em humanos. Então, assim, o que a gente pode fazer nesse momento? Nos unir em oração, pedir a Deus que esse vendaval passe, que a gente volte muito mais fortalecido dele, com toda certeza. E que o laço família seja muito mais fortalecido também nesse momento. Mas, assim, falando em laço família, nós sabemos que nem tudo é 100% em todos os lares, né? E, contanto, são dados também do aumento da violência contra as crianças, da violência contra a mulher, tem aumentado pelo fato das pessoas estarem muito agora juntas em casa, né? Sem poder sair, em sua maioria. Então, tem o Disque Denúncia, viu, gente? Tem o Disque 100, você também pode ligar o 190. Já foi informado que
o teu nome não será colocado em anônimo. depoimento, né? Você pode fazer essa denúncia sim. Então, não seja covarde quando você vê esse tipo de violência, não. E você que está aí sofrendo essa violência, se estiver nos ouvindo agora, fale também, não sofra, né, nesse momento não, que você vai ter sim meios mecânicos para serem, você vai ter meios, que temos aqui o CRAS, que também podem ajudar essas pessoas. Agora, eu não estou até com o telefone aqui, mas depois vou providenciar. As pessoas também podem pedir ajuda, visitas, né, do pessoal lá, das assistentes sociais aí nos lares. No mais, doutora, queria te agradecer pela mais essa oportunidade de estar aqui. Peço desculpas aí aos nossos ouvintes, porque eu não consegui aqui acessar o WhatsApp da rádio. Tem uma mensagem aqui, tá travado, não teve como eu acessar o WhatsApp da rádio. Mas, enfim, a você que está aí nos ouvindo, fique em casa, e em caso, assim, de abusos, de violência, Disque 190, Disque 100, e denuncie mesmo, não seja covarde, não. Ainda mais você aí que está vendo algum barulho estranho na casa do vizinho, faça essa denúncia, faça essa denúncia. E no mais, Deus nos abençoe a todos, né, para que isso tudo passe logo, que a gente, como eu disse, possa voltar muito mais fortalecido. E eu creio assim que em tudo há uma lição, em tudo. Esse vírus, ele veio também trazer uma lição. Tá todo mundo no mesmo barco, gente. Tá morrendo rico, tá morrendo pobre, né? Todos estão ficando doentes. Todos que eu falo assim, o vírus, ele não veio escolher classes, né? Há pouco tempo alguém perguntou assim, por que não houve todo esse movimento na questão da fome? É porque a fome, ela tem uma classe para ser atingida. E em relação ao vírus, além de não ter cura, ela tem atingido todas as classes. É quando a gente fala, tá todo mundo mesmo no mesmo barco. Então, que todos estejam em oração, é claro, para isso tudo passar e a gente poder aprender algo de ruim. Que em tudo, até o lado ruim, tem algo para nos ajudar, para nos, assim, a nos mostrar alguma coisa. Então, eu creio assim como lá nós já vimos lá em Veneza, as águas lá dos rios, lá já dá até para ver os cardumes de peixe, a poluição lá da China. Eu não vou nem tão longe assim, deixa eu ir aqui em São Paulo, né? Ali em São Paulo até a poluição diminuiu bastante. Então eu vejo assim que em algum momento o mundo também está pedindo um play, está pedindo para dar aquela respirada. Né? Então é o momento da gente também pensar muito bem nisso. De repente o planeta está pedindo também essa pausa aí. E é isso aí, doutora. Muito obrigada. Considerações finais? Eu queria agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer para mim poder levar informação para aqueles que precisam saber sobre isso, né? É importante saber sobre a importância de respirar, de parar, de se desconectar um pouco. Porque às vezes as pessoas estão ali tão preocupadas em se proteger e se defender e estão causando mal para si mesmo, né? A gente tem que lembrar que tem milhões de pessoas responsáveis, cientistas, profissionais que estão lutando e precisando combater isso. Então, o melhor que a gente pode fazer agora é cuidar da gente e da nossa família, né? É isso. Agradecer a todo mundo que está aí, a Selma, por mais esse convite. É um prazer estar aqui. Queria comentar também sobre a questão dos meus atendimentos, que eles estão sendo estritamente online, né? Eu atendo presencial aqui em Brumado, mas os atendimentos estão sendo agora online. Então, quem tiver interesse, quem estiver passando por alguma questão de aumento da ansiedade, né? A minha demanda de terapia online ela tem aumentado bastante nesse momento. De 10 atendimentos que eu faço, cerca de 7 ou 8 são para falar sobre isso, são questões de ansiedade envolvendo coronavírus, então eu estou percebendo que é um momento de pensar sobre isso, de falar sobre isso. Então, se você precisa de atendimento online psicológico, pode me chamar no Instagram, meu Instagram é @psifernanda.ac. Eu estou disponível lá para fazer agendamento para poder fazer a primeira sessão de terapia para quem tiver interesse, tá bom? Obrigada, viu, Selma?